Bom, o Charlie Kirk, cara, que foi assassinado aí na semana passada, a galera aqui, na verdade, eles encontraram. O pai do assassino o denunciou pra polícia, né? E o cara é o Tyler Robinson, que pode pegar a pena de morte. Pode pegar a pena de morte. Então, ó, a polícia prendeu o Tyler nessa sexta-feira, dia 12, após encontrarem indícios físicos da autoria do crime. Nessa terça, dia 15, a promotoria de Utah disse que Robinson informou ao seu colega de quarto que o motivo do ato seria ter se cansado do ódio dele. A acusação significa que ele poderá enfrentar pena de morte por disparo de arma de fogo e obstrução da justiça. Cara, já que tu cansou do ódio do cara, tu faz o quê? Vai lá e mata o cara. Inclusive, aparentemente, ele tinha um relacionamento com uma mulher trans também. E alegava, né, que o Charlie Kirk, ou Kirk, ele incentivava a transfobia e tal. Então pode ser um dos motivos... Tá tudo sob investigação ainda. Mas pode ser um dos motivos que tenha justificado esse crime horrendo aí que o Tyler Robinson fez. A polícia encontrou uma toalha, né, enrolada na arma que teria sido usada para o crime. E nesta toalha foram encontrados sinais de DNA que depois, comparados com o DNA dele, mostraram que realmente seria ele o autor, né? É ele o autor. E, além disso, ele teria também dito a outras pessoas que foi ele quem matou, né? E agora... ele compartilhou mensagens também, né? Falando que ia esconder o fuzil em determinado espaço. Isso para a própria companheira dele tá denunciando também, tá compartilhando com a polícia informações. E, aparentemente, o único que tá se negando a compactuar é o próprio Tyler Robinson, que, segundo o governador de Utah, não tá contribuindo em nada para as investigações. O pai dele foi quem entregou ele para a polícia, né? O pai dele é ligado ele é da unidade policial da cidade lá, não sei o nome da cidade onde eles moram, e ele manteve o filho em casa e o cara ficou lá até ser entregue, até a polícia chegar lá e fazer a prisão. Agora, tem essa gravidade do crime, né? Mas aqui nós tivemos, na sexta-feira, um ato que não teve a mesma gravidade física, mas tem uma gravidade política, que é a filha do ministro Fachin, do Supremo, que é a professora Melina Fachin. Ela é professora, diretora do setor de Ciências Judiciais da Universidade Federal do Paraná. Ela participou de um evento e, na saída do evento, ela tomou uma cusparada na cara. Um cara passou perto dela e gritou "lixo comunista" e deu uma cusparada na cara dela. Lógico, a gente não está comparando o que aconteceu nos Estados Unidos, pela gravidade, com aquilo que aconteceu no Brasil, que também é grave, que é o fato que as pessoas acham que você resolve questões políticas assim. Com violência, qualquer que seja. Com desrespeito, né? É uma coisa muito preocupante, né, rapaz? E, aliás, acho que até incentiva o outro lado, porque imagina, poxa, se você é um cara, por exemplo, de esquerda que não compactuava com as ideias do Charlie Kirk, aí tem alguém, por exemplo, aparentemente, né, tô tudo sob investigação, mas aparentemente realmente foi um crime político motivado por questões divergentes ideológicas. Você não vai se sentir representado por uma pessoa dessa. E, aliás, por exemplo, o Charlie Kirk, ele foi uma pessoa que defendeu que tudo que a OMS, por exemplo, fez acerca da pandemia estava errado, que a OMS estava concomunada com a China. Ele defendeu, por exemplo, que as eleições que elegeram o Biden foram eleições irregulares e o cara é morto. Poxa, é porque estão querendo calar ele. Então quer dizer que talvez ele tenha algum tipo de razão nos argumentos. Entende? Então, nem do ponto de vista assim, político, de luta política, faz sentido, porque você acaba fortalecendo muito mais o outro lado, porque o seu lado parece o menos razoável da história. Então, de fato, é um crime político. E, infelizmente, assim, a tendência, pelo menos pelo que eu vejo, é aumentar. Ainda mais com a eleição americana que vai rolar, a eleição brasileira também que vai rolar no próximo ano. Esse risco existe. E sobre tudo isso que a gente está falando, cara, você acha, assim, a gente vai ter... Você acha que, assim... Esse crime, ele muda alguma coisa ou do ponto de vista do governo americano, o Trump falou sobre isso, ele decretou luto e tudo mais. Isso municia o Trump de alguma forma para pelo menos no discurso, sim, né? Não, com certeza. O Charlie Kirk, ele era muito forte, principalmente nos jovens, né? Ele tinha um discurso... ele começou com o movimento Turning Point, em que ele falava que as escolas estavam todas propagadas com a cultura woke, e ele começou a fazer um modelo até que alguns políticos brasileiros começaram a imitar, que ele colocava a mesinha nas universidades e falava assim, o Trump é o melhor presidente, mostra que eu estou errado. E aí ele tinha uma retórica muito boa, falava muito bem, e ele
geralmente, né, vencia ali os debates, e isso começou a fazer com que o movimento crescesse um monte, e o Trump, até, por exemplo, a escolha do J.D. Vance enquanto vice-presidente foi depois de uma consulta ao Charlie Kirk, inclusive. Então, ele é uma figura importante na Casa Branca. A esposa dele falou que ele estava considerando se candidatar nas próximas eleições. O Trump considerava ele como um conselheiro de como se comunicar, principalmente com a população mais jovem, né, com jovens, que o Trump não tem tanta proximidade assim. Então, isso vai ser muito usado pelos republicanos para conseguir angariar a imagem que os democratas eles são radicais, e acho que os democratas eles estão tentando meio que descolar essa imagem. Você pega, por exemplo, Gavin Newsom, governador da Califórnia, o próprio Biden também se pronunciou no sentido, não, a gente discorda dessa postura, não concordamos com alguns posicionamentos dele. Por quê? Porque é a vez, né, no mundo que a gente vive, que é o mundo da pós-verdade, em que a emoção que a notícia te causa interessa muito mais do que a veracidade da notícia. Um atentado, um crime horrendo como esse político, vai servir como argumento para os republicanos tentarem se fortalecer. Em um momento em que eles estão passando por uma queda de popularidade por conta de questões econômicas, principalmente, né, de inflação e tal. Então, acho que foi assim, um prato cheio para os republicanos, politicamente, tentarem se revitalizar do ponto de vista de popularidade. O Kirk tem uma coisa, né? Quando ele começou com essa organização, em 2016, se não me engano, né? Ele dizia que Estado e igreja não poderiam caminhar juntos, que eram coisas distintas, né? Com o passar do tempo e à medida em que ele vai tendo maior destaque e vai angariando mais apoio e que os encontros promovidos por ele têm maior público, ele muda de posicionamento. E aí ele passa a dizer que religião e Estado podiam caminhar juntos. E aí ele anexa a questão religiosa, muitas vezes, a um discurso. Né? E passa a atender também a outros públicos. Né? Ele falava, por exemplo, ele defendia a supremacia da civilização, da chamada civilização branca, da civilização europeia ou americana sobre a civilização oriental. Ele falava que é superior. Né? Ele tinha algumas posições em relação ao aborto, inclusive em casos de estupro, que são muito discutíveis. Porém, era a linha dele, era a linha que ele definia, que ele defendia e era apoiado e era acompanhado por muita gente. Né? Nada disso, assim, não gostar de nenhum desses temas aí, porra, te dá, né, motivo pra tu dar um tiro no cara. Com certeza. Justifica, né? Claro que não, em hipótese alguma. Pois é, e acontece, ele toma esse tiro, inclusive, no momento que ele tá fazendo o que ele sempre faz, né? E ele, se eu não me engano, tá falando de armas mesmo, né? Perguntam para ele... Para pessoas trans, inclusive, né? Que ele estava falando sobre o aumento sobre quantas pessoas... Uma pessoa foi lá e perguntou, né? Quantas pessoas trans promoveram atentados e tal. E foi nesse momento que ele sofreu o atentado. Em relação à economia, à sociedade americana... Ainda mais dentro dos Estados Unidos, que se prevê tanto a questão da liberdade de expressão. Talvez algumas falas, se ele tivesse falado aqui no Brasil, poderiam ter sido punidas com sanções, multas, eventualmente até prisões, né? Mas a sociedade americana escolheu ao rumo, a democracia deles, a questão do livre-arbítrio, ali, da liberdade de expressão. Então ele não poderia ter, de fato, sido condenado pelas palavras, muito menos dar um tiro, né? No pescoço dele. Isso daí é um ponto importante mesmo, porque lá eles têm muita coisa que ele fala... Aqui no Brasil tem gente que consideraria crime porque a regra do jogo é diferente. Né? Então, mas de novo, todo a maneira como funcionam as coisas nos Estados Unidos montaram um cenário para que acontecesse uma tragédia como essa, né? Porque lá ele pode falar o que quer, sem nenhum tipo de perseguição estatal. Isso não quer dizer que a sociedade não pode ter uma opinião sobre o que ele está falando, mas perseguição, tipo, não dá para ele ser preso, né? Não dá para processarem, eu acho que não, né? Processarem ele pelo que ele está falando. E nessa mesma sociedade é possível um cara andar com arma, ele compra no Walmart. É isso que eu ia dizer, né? A liberdade para comprar, a liberdade para se armar se torna um agravante quando a pessoa chega no radicalismo, chega no ponto extremo. E, aliás, nos últimos dias, nessas últimas semanas, nós temos visto vários casos de crimes nos Estados Unidos e alguns outros países, de pessoas que entram em igreja, pessoas que entram em boate, pessoas que entram em diferentes lugares e matam uma série de pessoas, agridem e tal, né, provocam a dor e a crueldade, com base na sua posição pessoal,
extremamente agressivo em relação ao comportamento dos outros, mas armado de uma arma com uma arma poderosa na mão. E aí eu... E acho que uma outra consequência também que pode acontecer, você perguntou do governo americano, né? Como que ele pode se portar em relação a isso. O J.D. Vance falou que o Estado americano está fazendo uma série de monitoramento, principalmente nas redes sociais, para tentar tirar de cargos em escolas, enfim, pessoas que possam ter se posicionado de maneira não adequada em relação ao Charlie Kirk. E aí eu acho perigoso, porque o que seria... Se a pessoa, por exemplo, vai lá e comemora a morte do cara, pô, claramente até incitação ao crime no caso do Código Civil Brasileiro é um crime fazer isso. Não pode incitar o crime, né? Isso é até no Código de Penal. Agora, se uma pessoa, por exemplo, fala assim, olha, o Charlie Kirk, ele faleceu. Poxa, lamento pela morte dele, mas não concordava com as suas posições e tal. Isso é um comentário infeliz de ser feito? Não é. Essa pessoa pode ser afastada do cargo só porque ela discordou das posições e fez um comentário no momento insensível, no momento em que as pessoas estão lamentando a sua morte? Então, é uma coisa que está correndo agora nos Estados Unidos. E, inclusive, aqui no Brasil também, né? Aqui no Brasil também. Aqui a gente tem uma galera que tá escrito aqui, ó, conexão... a direita pedindo cabeça de quem comemorou a morte de Charlie Kirk, né? Inclusive os Estados Unidos está revogando o visto de brasileiro que comemora a morte do Charlie Kirk. O primeiro caso mais falado foi de um médico neurologista de Pernambuco que postou a alegria dele pela morte do Charlie Kirk. Eu fico tão surpreso de ver Eu também fico. Um médico neurologista se comportar publicamente assim. Acho isso inacreditável. Eu também. Outra coisa é que a consequência do governo americano cassou o visto dele. Falou, se ele tiver visto, ele não tem mais, né? E talvez ele tenha muitas outras dificuldades em relação aos Estados Unidos. Imagino que sim. Né? Mas o primeiro caso é o comportamento da pessoa. Não é interessante que seres humanos, nós... que somos seres humanos, que são seres empáticos que precisam viver em comunidades ou funcionam muito melhor em comunidade e tudo mais. A gente está festejando a morte de um cara. A gente tá num momento muito esquisito da nossa identidade como ser humano, não é? Assim, a gente pode não discordar de tudo, cara, mas comemorar a morte de alguém... Cara, imagina que o Charlie, ele é assassinado e a esposa e a filha dele estavam ali, cara. Então, tem um monte de coisa em volta. Como é que tu festeja a morte do cara que ele tava ali... Ele a princípio, ele tava ali defendendo as ideias dele. Entendeu? O que ele sempre fez, né? Ele não tá fazendo nada, inclusive, diferente do que ele vinha fazendo há anos já, né? Tu curtir, ficar feliz e postar se tu ficar feliz dentro da tua casa no banheiro ali, tu já tá sendo meio, porra, né? Deus tá vendo. Se alguém ouvir, né? Deus tá vendo. Família, às vezes... Agora, tu posta na internet fazendo, sei lá, meio que incentivando as pessoas a sei lá, se alegrarem com a morte de uma pessoa, de um cara de uma pessoa, aí talvez fica meio amplo, porque tem uns caras aí que, né? Que é discutível, bem mais discutível. Mas no caso do Charlie, ele tava só falando o que ele pensa, né? Então isso é muito bizarro. E assim, pessoas que eventualmente não concordam com o que ele fala, poderiam responder, poderiam entrar na justiça, não concordei aqui, eu quero, sei lá, entrar na justiça contra você no Código Civil. Existem opções pra você recorrer se não gostar, não matar a pessoa, né? Porra, matar a pessoa, cara. Exatamente. Acho que a gente tá vivendo um ciclo de regressão civilizatória. Quando a gente olha lá no tempo das cavernas, né, que os caras andavam com um pedaço de pedra, de pau, sei lá o quê, e a hora que chegava perto do outro, você tava com um pedaço de carne, dava um porretado e pegava a tua carne. Não tinha conversa, me dá um pedaço dessa carne que eu tô com fome também, né? Era assim. E a gente tem visto coisas aqui que nos leva a pensar, mas, cara, peraí, cara, nós vamos resolver assim, a gente não resolve, a gente vai pro caos. Exato. Com esse tipo de comportamento, a gente corre o risco de ir para o caos, e no caos todos perdem. Sim. Especialmente os mais fracos, porque os mais poderosos sempre continuaram a ser poderosos, né? É muito triste isso, cara, e preocupante, né? Não, para mim
é uma demonstração clara que a gente está passando por um momento muito esquisito da humanidade, tá? Porque não tinha gente comemorando só aqui no Brasil, né? Tinha gente comemorando ao redor do mundo, né? Então, sei lá, me pega de um jeito... Cara, o que que a gente tá... Como é que a gente chegou nesse ponto, tá? Será que a gente foi tão radicalizado assim? E a única variável que tem aqui para chegar nesse ponto é a rede social, a internet, que é os algoritmos, né? Colocando a gente cada vez mais nas bolhas, reforçando aquilo que a gente pensa o tempo inteiro. E a gente acaba desaguando num momento que tem uma pessoa comemorando a morte da outra pelo que ela pensa, né? E é muito diferente de comemorar qualquer outra coisa, né? Uma pessoa morreu, pô. É isso. Né? É muito diferente de comemorar qualquer outra coisa. A comemoração é uma coisa grande, de um prazer, né? Que tem a ver com a tua família, com uma festa em casa, com os amigos, com o teu time de futebol, com uma promoção no trabalho, né? Um carro, alguma coisa que você comprou. Agora, a morte de alguém? Aí não, né? Aí não, né? Calma aí. Não, né? Então, os Estados Unidos está falando lá que vai ter demissões por postagens sobre a morte, né? Isso aí também saiu aqui saiu na imprensa aí, que tem um site que compilou publicações sobre o assassinato do influenciador e afirmou ter recebido quase 30 mil posts, de acordo com mensagem no meio-dia de sábado, aí, dia 13. E você bota IA para fazer isso, não tem nem trabalho. É verdade, dá uma facilitada. E aí tem até diferença em como funciona a sociedade americana e a sociedade brasileira, porque nos Estados Unidos, como eles têm muito menos regulações trabalhistas, se o empresário ele considera, não concordo com as posições políticas do cara, porque ele comemorou ou porque ele discordava do Charlie Kirk, ele tem total autonomia para demitir a pessoa. No caso do Brasil, isso é um pouco mais grave, né? Porque mas tá tendo um movimento aqui também, né? Exato, mas aí pode gerar repercussões até mesmo jurídicas, porque você não pode, teoricamente, claro, né? Demitir as pessoas pelo posicionamento político que ela tenha. Claro que é diferente de demitir a pessoa por ela ter incitado ao ódio ou ter comprometido a imagem da empresa, né? Porque, sei lá, se o funcionário ele vai lá, adorei que o cara tomou um tiro, ele foi lá e compartilhou alguma imagem na rede social, pô, aí beleza, existe uma demissão. Agora, que nem eu falei, é diferente você usar a morte para falar, não, eu discordo dessas posições e ser demitido por isso. Pelos Estados Unidos não tem nenhum problema. Não deveria ser feito em repartições, em órgãos públicos do Estado americano, penso eu, né? O Estado americano não pode perseguir as pessoas pela opinião que elas têm. Agora, na iniciativa privada, totalmente liberado nos Estados Unidos. No caso do Brasil, penso eu que empresários que fizerem isso apenas com a motivação que a pessoa não gostava do Charlie Kirk podem ter complicações jurídicas. Eu acho que o movimento aqui, ele tá falando sobre... tem a ver com extremismo. Eu vi alguma coisa no Instagram do Thales Gomes, e ele falando sobre não manter extremistas dentro das empresas. Mas aí que tal, também não sei exatamente o que é o considerado extremismo. Se for, de fato, fazer manifestação pública que o cara, com alegria pela morte do cara, isso pode dar a base legal para uma demissão, né? É que não sou... Também não sei. Eu não sou advogado, né? Mas pelo que eu tava vendo, incitação ao crime é crime também, né? Isso pode ser punido, então é demissão por justa causa. E também comprometer a imagem da empresa publicamente. Você é um funcionário que tá vestindo ali a camisa da empresa, isso também pode ser considerado como um crime, né? Agora, pelas manifestações políticas, aí não. Teoricamente, isso não poderia acontecer. E aí, compactou com você. Beleza, o cara... A gente vai fazer um combate ao extremismo. Para alguém, por exemplo, que goste muito do Lula, o cara, por exemplo, ter votado no Bolsonaro, esse cara é um extremista. Ele merece ser demitido. Alguém gosta do Bolsonaro. Não, esse aqui votou no PT, não. Esse aqui é um extremista. O que é o extremismo político, entendeu? E aí a gente entra numa seara perigosa. Definir o que é o extremismo quando você tá num cenário meio deflagrado, que nem a gente tá agora, é difícil, cara. Quem é que vai dizer o que é isso? É o dono da empresa? Mas qual é a opinião do dono da empresa? Né? Então, na eleição passada, para presidente, nos meses que antecederam a eleição, foram registrados vários eventos em que empresários reuniam funcionários e falavam, olha, vocês devem votar para fulano, vocês devem votar para cicrano, né? E foram punidos. Foram punidos pela justiça, porque aqui no Brasil isso é considerado crime, né?
Agora, cada um, né, trabalha na empresa, produz a latinha lá. Eu sou disso, eu sou daquilo. Eu conheço muitos lá na Globo que votaram num e votaram no outro. Aham. Por exemplo, falando do último trabalho, o último emprego que eu tive, também na minha família, do mesmo jeito. E dos meus amigos, do mesmo jeito. E assim é. E é natural que seja assim, Claro. né? Claro. A partir do momento que a gente começa a achar isso, o cara discordou um pouquinho de você, ou, hoje é engraçado isso, não concordou totalmente com uma pauta, ou seja, ou com um grupo, com um grupinho, ou com um conjunto de pautas, não concordou completamente com aquilo ali, você tá do outro lado, né? O cara que pensa cada assunto separadamente, tem opiniões diferentes, porque sim, porque somos seres humanos, a gente é um pouco mais complexo do que isso, né? Acaba sendo enfiado do outro lado. Então você, às vezes, é um extremista sem saber, né? Dá pra você ser meio extremista sem saber, porque você não tá prestando atenção no que você tá fazendo, né? É fácil, na verdade, né? Infelizmente. E aí tá tendo esse movimento aqui no Brasil também de demitir os extremistas. Eu acho que a questão tem bastante a ver sempre com como a gente define que diabo é ser um extremista, né? Então, bom, se tem a ver com o método se, por exemplo, ficar feliz publicamente com a morte de uma pessoa, ou se é discordar de uma coisa aqui e outra ali, e como no privado, no público, é tudo muito complicado. Espero que vocês tenham pensado bem no que isso aí quer dizer. Né? E no caso dos Estados Unidos, quem vai fazer a demissão? Porque nos Estados Unidos, iniciativa privada pode demitir. Iniciativa pública, o Estado demitir com base na opinião da pessoa, aí já acho bem complicado também. Bom, tem um live pix aqui pra gente falando sobre o Charlie Kirk. Vamos lá, vamos ouvir. Salve família. Sobre o caso do Kirk, mano, cara, assim, ó, ele tinha discursos totalmente extremistas. Ele ia em podcast falando que pessoas negras tinham menos valor. Se tu for ver agora, teve passeata nazista em luto pra ele. E ele procurava isso, né, mano? E não tem muito o que falar. Eu sou contra matar alguém pela opinião divergente, mas ele procurou, né, mano? Ele literalmente procurou isso. O nome do cara que ele botou é Quem Procura Acha. Tá? Vamos lá. Cara, eu gosto de tomar cuidado com esse de tu procurou, né? Porque aí ele tá justificando, né? Respeitosamente, meu amigo. Quando você fala quem procura acha, você tá justificando a ação do outro pelo fato dele ter feito isso aí. Que isso vale pra qualquer coisa, porque assim, o que é quem procura acha? Porque uma universidade, a princípio, é um lugar para se debater ideias, não é? Então, se o Charlie Kirk vai lá, dentro de uma sociedade que admite todos os discursos dele, né? Assim, do ponto de vista legal, ele poderia falar e defender tudo que ele defendia e falava, né? Então, se ele vai numa universidade, que é um lugar de debate de ideias, e não pode debater ideias, quaisquer que sejam, pra mim, tá errado, entendeu? A princípio, ele poderia, assim, o que eu quero dizer é, ele não tava lá procurando um tiro, né? Ele tava lá debatendo ideias num ambiente que é feito pra isso, né? Legal. Porque quando você fala quem procura acha, o que você... pessoas usam esse argumento pra vários outros crimes aí, né? Botando, quando você coloca a culpa, no fim das contas, na vítima, né? Porque assim, cara, goste ou não, o Charlie Kirk levou um tiro e foi assassinado, né? Você pode gostar ou não do que ele falava. Então, tá aí, o cara é uma vítima de um crime. Ele simplesmente não tá mais aqui entre nós. Simplesmente, né? E essa é, sei lá, o que é pior do que isso, né? Então, esse lance do quem procura acha aí, eu gosto de tomar cuidado. De vez em quando alguém fala isso em relação a mulheres, né? Exato. Mas a mulher fez isso, mas ela fazia Saiu com a saia curta. Saiu com a saia curta. É um pouco nessa linha, né? Exato, é disso que eu tô falando. É exatamente isso aí. Acho que precisa tomar cuidado. Poxa, o Isaac Montenegro mandou um live pix aqui, não tem mensagem nenhuma. Deu mole aí, Isaac, né? Isaac Obrigado aí, Isaac, pelos vintão. Tu não mandou mensagem nenhuma, pô. Enfim. Mas assim, tô maluco? Não é mais ou menos por aí? O lance do quem procura acha? Calma aí, né?